Hoje nós vamos aprofundar sobre as causas mais comuns e propícias, como você pode viajar no mundo espiritual. E essas causas comuns nós vamos focar, como nós já explicamos para você no vídeo anterior de introdução, realmente nas experiências EQM. Então, essas causas são derivadas de acontecimentos, experiência, quase morte, onde que o paciente, o ser humano, teve perda de consciência, o seu batimento cardíaco parou, ele entrou em um estado cataléptico e automaticamente ele perdeu o estado físico, o cérebro ficou comandando lentamente o seu corpo e automaticamente a sua alma e o seu espírito viajou no mundo para encontrar então experiências jamais conhecidas e vividas normalmente. Então nós vamos conhecer aqui as causas voluntárias, que são causas onde que você tem a consciência e sabe por que está fazendo, e causas involuntárias, causas inconsequentes que podem levar e acarretar um sistema onde você perde o estado físico e entra em um estado superior de suprema consciência para acessar níveis poderosos e espirituais e conhecer os segredos do universo espiritual. Então nós vamos entender a primeira causa que pode levar qualquer pessoa a ter uma experiência quase morte são os acidentes graves. Por quê? Porque literalmente quando você se acidenta, quando você tem um acidente de carro, de moto, de avião, automaticamente quando você está naquele estado de ansiedade, de medo, onde os teus órgãos e o teu corpo está quase que paralisado, não funcionando normalmente, quando você se acidenta, automaticamente e de forma ao teu cérebro controlar todo o seu corpo para te defender, ele entra em um estado de que ele fica ereto, duro, frio, sem movimento, porque realmente naquele exato momento que você se acidentou, você perde a consciência corporal e naquele exato momento a consciência mental, onde a crítica, o medo, a preocupação vive dentro de você. Então você perde, de repente se você se acidentar, você vai ter então aí uma projeção astral. Se você passar por uma situação onde você teve a experiência quase morte, você vai ser decorrente desta primeira causa, que são os acidentes graves. Então, acidentes graves podem levar as pessoas que nunca tiveram conhecimento sobre o mundo espiritual, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, ter experiências quase morte. Nós podemos dar exemplos de pessoas nacionais e internacionais, como por exemplo o atleta Lars Grael, que perdeu a perna, e também o Oscar Schmidt, que se você vê nas reportagens dele, ele fala que conversou com Deus, que teve uma experiência quase morte, entre outros famosos, que se você pesquisar, você vai encontrar muitos famosos internacionais que já passaram por essas mesmas situações. Então, a primeira causa então que pode propiciar uma experiência quase morte, você ter experiências espirituais transcendentais fora do corpo e viajar, ter um desdobramento espiritual, ter uma consciência expandida, ter então aí realmente uma projeção astral do teu corpo, são os acidentes graves, doenças graves. Isso não é comum, isso não acontece com qualquer pessoa, mas pode ser uma causa propícia que vai levar você a ter uma experiência espiritual, uma experiência EQM. Por exemplo, se você tem de forma natural um câncer ou uma doença grave, uma hepatite, uma meningite, uma AIDS, uma doença que realmente você não sabe a consciência daquela gravidade daquele problema, você pode, sem sombra de dúvidas, quando você estiver naquele estado que você está debilitado, você pode, a partir das suas experiências emocionais, das suas experiências
vividas na sua vida, você pode entrar em contato com a tua essência, porque você pode entrar em um estado de sonhos lúcidos, você pode perder a sua consciência. Essa doença grave, ela pode gerar uma falência de algum dos teus órgãos, paralisar, e aquilo fazer com que o teu coração, ele entre em um estado de arritmia cardíaca ou baixa frequência do teu sangue, o coração bombeia cardiologicamente baixo. Isso faz com que realmente o cérebro entenda que você esteja passando por um processo de perda ou de fim da sua vida. Então, as doenças graves podem te levar a uma projeção astral, uma experiência perda de consciência. Como que você pode ter uma projeção astral ou uma experiência quase morte com a perda de consciência? Geralmente, crianças, quando elas têm pancadas fortes, quando elas se machucam, quando elas desmaiam, crianças ou adultos, elas podem passar também por uma EQM. Por quê? Porque se você tiver alguma batida na sua cabeça, na sua fonte, partes que comprometem a tua consciência, o lobo parietal ou o lobo frontal, ou seja, o teu neocórtex, toda essa parte aqui que leva a você a raciocinar o seu neocórtex, se você tiver pancadas aqui nessa parte, ou seja, nessa parte frontal ou lateral, você pode acarretar perdas de consciência, perdas de memória ou até desvios neurológicos que vão fazer com que você desmaie, perda a consciência do teu corpo e, sem sombra de dúvida, e de uma forma espontânea, você possa perder então a sua consciência e viajar astralmente. Então, essa é a terceira causa, perda de consciência através de pancadas, através de acidentes, como nós já falamos, de desmaios proveniente de algum acontecimento. Então, esta é a terceira causa. Cirurgias de alto risco, também os médicos, apesar deles fazerem todo o procedimento, apesar deles doparem, deles colocarem remédio, aplicarem remédio no soro, eles aplicarem anti-inflamatórios, eles fizerem todos os aparatos para que o próprio paciente não sinta dor, não sinta ali aquela pressão do médico, aquela pressão, ou seja, ele pode aplicar o sedativo e você não ter aquela consciência naquele exato momento do teu corpo. Mas as cirurgias graves, se alguma situação o médico fez algo dentro de você que gerou ali uma repulsa, que o teu corpo não aceitou, o teu corpo rejeitou, se essa cirurgia for grave, se essa cirurgia ela for comprometedora de alguma parte, seja do teu corpo, de alguma parte que vá comprometer a tua consciência, isso pode levar a você ter uma rejeição biológica através do procedimento e realmente você perder a consciência. Apesar de você estar sedado, você estar medicado, mas isso também, de forma inconsciente, o teu corpo entende, porque quem comanda o teu corpo não é o neurológico, mas também o teu inconsciente, são as experiências. Se de algum momento você passou por uma situação onde você sentiu dor, mesmo que inconsciente, pode acarretar de forma espontânea ou de forma a uma reação do procedimento medicativo, você vai então levar um procedimento que é então esse EQM. Você pode ser conduzido a um EQM, uma perda de consciência, uma perda aí da sua viagem do corpo e sair astralmente e ter essas experiências que nós vamos conhecer no próximo vídeo. Então, outra causa mais comum e propícia que pode te levar a você ter uma experiência quase pessoas na UTI. Nós sabemos, né, que o centro urgente e intensivo, né, de urgência, nós sabemos que quando essas pessoas estão na UTI, elas já estão em um procedimento onde elas passaram por alguma situação decorrer desses 4 procedimentos acima, essas 4 causas, e ela pode chegar aqui a estar na UTI. Então, ela pode estar no estado de coma, ela pode estar no estado onde ela está se recuperando, ou ela pode estar numa situação grave. Então, tudo isso, ela pode estar sedada, ela não tem consciência, também pode ser um caso onde ela pode levar a ela a entender aí e ter experiências espirituais. AVC também, ou
ou seja, acidente vascular cerebral, também são aí propícios para você ter a experiência. É claro que um AVC ele vai estourar uma veia no teu cérebro e isso vai comprometer todo o teu corpo e geralmente vai deixar o teu corpo debilitado. Então isso não é comum. Geralmente as pessoas que acontecem, que têm esse problema de AVC, que é um acidente vascular cerebral, eles podem gerar outras coisas mais graves, mas é claro que não é comum, mas pode ser também um indício, uma causa que pode te levar a ter uma experiência espiritual que realmente pode ter você uma viagem aqui astral no mundo espiritual. Então essas são as mais comuns. Parada cardiorrespiratória também, onde você perde ali a tua respiração, você fica em alguns momentos sem respirar, ou você pode ter uma arritmia cardíaca, também podem levar aí a esses procedimentos. E por que eu estou falando todas essas causas? Porque essas causas mais comuns aqui, algumas pessoas já passaram por isso, por essa situação, já passaram por experiências espirituais, mas elas não tiveram conhecimento, elas não tiveram autoconhecimento, elas acharam que isso era na consciência dela. Pessoas que passaram por esses fatores aqui, essas causas, já aconteceram com pessoas, mas elas não souberam explicar, porque elas acharam que aquilo era um procedimento, era algo ilusório, por isso que elas não têm consciência. Por isso que eu estou explicando para você que essas são as causas mais propícias. Talvez já aconteceu com você, já conscientemente, voluntariamente ou involuntariamente, você não tinha consciência ou inconscientemente. Então, eu estou te explicando porque é super importante você ter esse conhecimento para nós adentrarmos no último vídeo, onde você vai ver as experiências incríveis depois da vida. Lá no mundo espiritual você vai ter todas essas ferramentas para descobrir se você é um ser divino, um ser de luz, um mestre ou um anjo que está aqui para ajudar, para compartilhar e ajudar o próximo. A próxima causa é a catalepsia. Catalepsia é um estado onde a pessoa está quase morto, ou seja, a pessoa entra em um estado de morto, o corpo dela fica duro, ereto, o batimento para, a respiração para talvez por alguns dias, por alguns minutos, ou talvez ela pode ficar desacordada uma semana, 3 dias, 5 dias. Já teve relatos de pessoas passarem até uma semana, mas como elas já são diagnosticadas com este problema, as pessoas sabem que elas podem voltar, mas já teve outros casos de pessoas que já chegaram a levantar do velório porque não sabiam que tinham esse problema dessa catalepsia. Então essa catalepsia também é um estado propício, uma causa que pode levar a você ter um EQM. A próxima causa são alucinoses, ou seja, pode ser drogas, pode ser plantas alucinosas que podem fazer você mudar a tua consciência, pode fazer você viajar astralmente. Então tudo isso aí são componentes indicativos que você pode ter ou já teve uma experiência espiritual. E por último, injeção de remédio. Se você tem algum tipo de injeção de remédio tarja preta em excesso, consequentemente ou você vai morrer, que é se você toma demais, isso aí é indicado por médicos. Se você tem uma injeção acima do teu limite, consequentemente, ou você morre, ou você fica entre a vida e a morte. E aí você pode ter, então, essa experiência quase morte. Então, essas são as causas mais comuns que você pode acarretar, você pode, então, ter, se você realmente passou por alguma dessa situação, ou você já passou, ou você desconhecia. Então, essas são as causas mais comuns que podem te levar a você ter uma EQM. Então, em todos os relatos, em todas as experiências, em todas as pessoas que nós pesquisamos, que nós conhecemos, que nós vimos e ouvimos, falaram que passaram por alguma dessas situações que levaram ela a ter as experiências extraordinárias espiritualmente, onde elas tiveram uma consciência expandida, um ser dentro delas elas se viam como uma luz dentro delas. Então essas causas são as causas mais comuns, então, que levam a você ter isso. E a partir dessa ainda, depois da vida, essa ainda ter o contato, elas se tornaram, se elas tinham uma consciência totalmente diferente, elas se tornaram pessoas melhores, pessoas realmente que alcançaram, a partir desses acontecimentos, elas alcançaram a suprema sabedoria divina dentro dela, como se elas tivessem ativado a luz, ativado aquele senso de divindade dentro de si, o centro de bondade, o centro crístico dentro dessas pessoas. Então, essas pessoas que tiveram consciência, todas
todas essas causas foram aí os caminhos para elas encontrarem e conhecerem realmente quem são. E se literalmente você teve alguma experiência sobre isso, você deixa aqui nos comentários para que outras pessoas também saibam que você já passou por alguma dessas experiências, para que elas entendam que também passaram por uma experiência EQM e encontraram o Ser Supremo dentro de si. Então, se você gostou desse vídeo, nós se encontramos no próximo vídeo. Fui, até breve, misteriosos.